Bom, boa noite a todos. Que Jesus nos abençoe. E estamos aqui mais uma vez para comentar trechos do Evangelho de Jesus. E hoje nós vamos comentar como título A Tentação de Jesus. Na minha concepção, é um dos momentos difíceis até para o próprio Jesus, que seria praticamente a sua entrada no apostolado, né, dele transmitir. E nós vamos até entender o porquê de tudo isso. Por que a tentação? Né? Todos nós não somos diferentes de ninguém. E todos passamos por provas. Estamos aqui passando por provas. Jesus também passou. E não foram poucas, e tampouco também não foram fáceis, né? Então, vamos iniciar esse encontro com uma prece, pedindo a Jesus que nos abençoe, que nos ajude, que nos oriente, para que possamos conduzir as nossas vidas nas trilhas do bem, do ponderado, do aprendizado sempre, porque seguindo as suas recomendações, de procurar sempre as verdades, através de estudos, através da prática, de praticar o bem, de fazer o bem, não importa a quem. Por isso te agradecemos, Senhor. Também aos nossos colaboradores, amigos, benfeitores, que nesse momento estão espalhados, como aqui, nas suas residências, procurando nos orientar, dando-nos a condição suficiente para que possamos passar essas explicações do Evangelho. Muito obrigado, Jesus, e nos oriente, e que assim seja, com a graça de Deus. Bom, pessoal, esse título de tentação de Jesus está no Evangelho de Mateus, capítulo 4. Também no Evangelho de Marcos, que é um pouco mais resumido, capítulo 1, versículos 12 a 13, e Lucas, capítulo 4, também versículos de 1 a 13. Mas nós vamos nos basear no Evangelho de Mateus. Mas antes de entrarmos necessariamente na discussão, nós temos que aprender a estudar o Evangelho, aprender a entender as palavras e o sentido dessas palavras. Nós estamos falando de textos que foram escritos há 20 séculos atrás. E sabem que as expressões idiomáticas, elas variam muito, né? E principalmente certas coisas que se diz não é necessariamente aquilo que ouvimos. Então vamos no primeiro trecho, né? Que diz o seguinte, Evangelho de Mateus, capítulo 4. Eu vou ler pausadamente para que possamos entender. Então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto, para ser tentado pelo diabo. Bom, quem está dizendo isso é Mateus. E Mateus, se ele viu Jesus sendo conduzido pelo Espírito, então tinha duas situações. Primeira, esse Espírito estava materializado. Ou a segunda, Mateus, ele tinha vidência, então ele podia ver Jesus e o Espírito que estava com Jesus. Muito bem. Então aqui também diz, então foi conduzido Jesus pelo Espírito. Jesus não foi arrastado. Jesus não foi a contra-vontade. Ele sabia para onde estava indo e por que estava indo. Porque aí ele ia passar provas difíceis. Muito bem. Para ser tentado, aparece aí uma segunda pessoa.
aparece aí o diabo, para ser tentado pelo diabo. Mas vamos entender o que é esse diabo. Naquela época, diabo não era necessariamente o chifrudo, né, o coisa ruim, não era nada disso. O diabo era apenas simplesmente um espírito, né? Um espírito que ia passar as provas para Jesus. Apenas isso. Não tem nada dessas coisas fantasiosas que hoje acreditamos existir. Muita gente fala do diabo, né, como se fosse o capeta, né? E não é nada disso. Prestem atenção. Estamos hoje um garoto, um rapaz, né, com 18, 17 anos, ele está saindo do colégio, nível, nível colegial, né? E ele vai ingressar para a faculdade, um nível universitário. Muito bem. Para ele sair do colégio e entrar na faculdade, ele tem que passar por uma prova, o vestibular, não é verdade? E essa prova alguém vai tomar conta, que no caso seria o diabo. Ele vai estar lá. Não é que essa pessoa que vai cuidar do estudante, ele seja uma pessoa ruim, nada disso. Ele apenas vai conduzir os exames para que não haja nenhum problema. Se algum aluno tiver algum problema, ele será o intermediário disso. Então a gente já começa a perceber a situação de quem é esse diabo, quem é o Satanás, o tentador. Mas vamos seguir. Tem aqui mais uma palavrinha secreta. Então, foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto. Ao deserto. Isso, vendo aquela região de Jesus, sabe o que tem lá naquela região? Nada. Não tem deserto naquela região. Não tem deserto. Tem lá um lugar próximo onde que Jesus estava, que era um descampado, alguma coisa nesse sentido. Mas deserto não. E a palavra deserto, ela é interessante, porque ela aparece também em muitas situações. Por exemplo, Paulo foi ao deserto, né, passar dias lá para aprender alguma coisa. Né? Então, vamos entender. No livro de André Luiz, eu não sei qual livro, ele diz o seguinte, que os espíritos já esclarecidos, já espíritos superiores, eles já têm uma dificuldade muito grande para adentrar na atmosfera terrestre, devido à poluição das nossas mentes, devido à poluição que nós geramos de ódio, de guerra, de esses mal-estar que nós temos, né? O ar fica impregnado de coisas ruins. Por isso, André Luiz ele conta no livro que esses espíritos têm dificuldade de adentrar ao nosso planeta. E como que eles conseguem? Olha só que interessante. Nós estamos aqui, eu estava calculando, que praticamente a semana inteira nós estamos aqui nos encontrando. Na segunda, na terça, na quarta, praticamente a semana inteira. De uma forma ou de outra, estamos nos reunindo. E nos reunindo, falando de Jesus, preces, essas coisas, o que nós fazemos no sistema? Nós estamos dando uma condição muito saudável, né? Pontinhos de luz para que espíritos possam chegar até o globo terrestre. Mas o que eles vêm fazer aqui? Nós estamos no meio de uma pandemia, onde que existe medo, desespero, contrariedade, ganância, nós vemos aí. Então, esses espíritos, se aproveitando até das nossas reuniões, e deve existir muitas outras reuniões por aí, para poder adentrar a Terra. É interessante isso. E quando se fala aqui em deserto,
Não é deserto físico, falta de água, falta de vida, não é. É um deserto de espíritos bons. É um deserto onde que aqui só habita pessoas ruins. É nesse sentido que André Luiz falou no livro dele e é onde que aparece aqui também nos evangelhos de Paulo, agora de Jesus. Entenderam? Não é um deserto físico, é um deserto onde que não havia almas boas. E a gente vai perceber isso mais pela frente. Muito bem, para ser tentado pelo diabo. E tendo jejuado, olha só, 40 dias e 40 noites, depois teve fome. Aí entra a situação da primeira tentação. Mas por que 40? É interessante que esse número 40, ele aparece em muitas situações do Evangelho. Né? Eu até numerei aqui essas situações dos 40 dias. É um número cabalístico, é um número que, na realidade, não é 40 dias que Jesus ficou sem comer. Porque Jesus, ele não poderia ser diferente de ninguém, falando de um ser humano. Porque se ele fosse diferente, se ele fosse melhor no sentido de estrutura física, essas coisas, aí já seria um privilégio. E Deus não dá privilégio a ninguém. Então vamos tentar entender isso. Jesus, é óbvio, ele não fumava, não bebia, tinha uma condição realmente orgânica muito boa. E nós sabemos cientificamente que uma pessoa não consegue passar mais de 20 dias sem comer nada. Beber, muito menos. Beber, no máximo, 3 dias, a pessoa já começa a ter falência nos órgãos. Mesmo que ele bebendo, seria difícil aguentar 20 dias. Então, os 40 dias é uma forma cabalística, né, de que Jesus passou. Poderíamos considerar, sei lá, 15 dias, teria muita fome mesmo. É aí que entra, então, a situação das tentações, né? Então aí vem a primeira tentação de Jesus. E vamos tentar entender por que essa tentação. A primeira tentação que nós temos é justamente a relação das necessidades que o corpo físico ele tem. A necessidade é fome, a necessidade é repouso, a necessidade os prazeres do corpo através do sexo, através dos vícios. Essa é a necessidade e essa é a tentação. Quando, se nós, por exemplo, formos tentados nesse sentido, né, como aconteceu já comigo, que numa certa época da vida eu fumei bastante, para poder largar esse vício foi muito difícil. Muito, quem já fumou sabe do que eu estou falando. Quem já fumou, quem já bebeu. Porque o corpo, ele gosta disso. O espírito, ele já está procurando ser melhor. Muitas vezes o espírito cede às vontades do corpo. Quer ver um exemplo muito simples? Você pega uma mãe com seu filho, lá já com 4, 5 anos, e o filho fala assim: mãe, eu quero sorvete. A mãe fala: não, eu não vou te dar sorvete, que vai fazer mal. E o filho começa a gritar, a berrar: eu quero, eu quero. Então o que acontece? A mãe cede e compra o sorvete para o filho. Entre nós, o corpo físico e o nosso espírito, muitas vezes o espírito cede, porque também tem uma certa fraqueza, para dar lugar à vontade do corpo. Então o corpo quer sorvete, então tome sorvete. O corpo quer vícios, então tome vícios. O corpo quer prazer, então vai ter o seu prazer. Quando o espírito começa, isso vai à base de muitas reencarnações,
ele começa a ter consciência verdadeira da sua necessidade, ele começa a ser mais duro com o corpo. Então aí já é outro problema. Quando desencarnamos, passamos a uma fase de entendimento das nossas necessidades. E como diz Kardec, estamos na erraticidade, começamos já a planejar aquilo que nós necessitamos. Eu não vou fumar, eu não vou beber, eu vou ser melhor. Chegamos aqui cheio de ideias, né? Mas quando encarnamos, aquela saudade do que já passamos anteriormente, ela domina. E passamos muitas vezes a fazer tudo o que já tínhamos feito anteriormente. Então é uma tentação muito difícil para o corpo. E Jesus tinha que passar por essa tentação. Porque como que eu poderia tentar fazer todo um trabalho, né, no caso de Jesus, e se ele falha nesse sentido? Foi a mesma coisa que aconteceu com Kardec. Kardec perguntou ao Espírito Verdade: e se eu não quiser fazer, se eu não conseguir fazer esse trabalho? O Espírito Verdade, ele diz a Kardec: não tem problema, outro virá e outro fará esse trabalho. Então, fica uma coisa que não existe uma única opção. E com Jesus também não seria diferente, porque ele tinha que ascender a uma classe espiritual mais adiantada ainda. E aí era o momento dele mostrar que podia, e mostrou que pôde. E provas difíceis, né? São provas do egoísmo, do orgulho, da tentação, da vaidade, né? Aí entra, então, a segunda tentação. Então, eu vou ler aqui um trechinho. Então, o diabo o levou à cidade santa, colocou-o sobre o pináculo do templo e disse-lhe: se tu és filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito: aos seus anjos dará ordens a teu respeito, e eles te sustentarão nas mãos, para que nunca tropeces em alguma pedra. Replicou-lhe Jesus: também está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus. Isso acontece conosco também no nosso dia a dia. Para pôr à prova a afinação que nós podemos ter entre nós e Deus, então nós achamos que podemos fazer qualquer coisa e Deus vai nos ajudar. Mero engano. Porque aí nós estamos usando o nome de Deus, achando que somos privilegiados. Jesus mostra aí também que ele não é privilegiado. Ele conquistou tudo pelo seu esforço, pela sua dedicação, pelo seu estudo em todo o sistema da educação, da Constituição Divina. Então fica muito fácil de entender isso, porque, olha, eu vou dar um exemplo aqui. Eu entrego sopa de sexta-feira à noite, em lugares realmente difíceis. E nada acontece. Parece que nós estamos blindados por alguma coisa. Isso na hora da sopa, porque estamos lá representando Jesus, para levar a esses irmãos um pouco de consolo, um pouco de amor, de carinho, uma sopa. Mas se eu for lá para mostrar aos meus amigos que sou capaz de entrar lá na favela, lá nos lugares que eu vou, num dia qualquer, com a mera pretensão de apenas do exibicionismo, eu vou me dar mal. Porque naquela hora, sabe, eu estou tentando a Deus, a minha proteção a Deus. E isso não se faz. Vamos fazer as coisas devidamente focados no amor e no bem, no momento certo. Porque se eu for me meter a besta para fazer alguma coisa, eu vou me dar mal. Então, por isso que Jesus, olha, não tentarás o Senhor teu Deus. Porque agora tem uma situação aqui
né? Que, olha, Jesus, ele estava acompanhando, ele não foi carregado. Então, o diabo o levou à cidade, né? Jesus não foi, assim, brutalmente carregado. Ele foi porque sabia de tudo que ia passar e tinha necessidade dessas coisas, né? Muito bem. Aí agora nós vamos entrar na terceira tentação. A terceira tentação dentro do Evangelho de Mateus diz o seguinte: novamente o diabo o levou a um monte muito alto. Só retrucando um pouco nisso, naquela região onde que Jesus estava não tinha monte, não tinha montanhas, sabe? Era um lugar tipicamente quase que plano, né? Então subentende-se, né, que esta região muito alta eles já estavam numa situação espiritual, né? Uma situação não da maneira que nós conseguimos enxergar. Então, eles estavam espiritualmente conversando. E mostrou-lhe os reinos do mundo e a glória deles. E disse-lhe: tudo isto eu te darei, se prostrado me adorares. Então ordenou-lhe Jesus: vai-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás, e só a ele servirás. Então o diabo o deixou, e eis que vieram os anjos e o serviram. Então, o que se nota nisso, que esse Satanás também não é um espírito ruim, não é aquilo que nós imaginamos ser. Era um espírito comum. Era um espírito talvez até amigo de Jesus, que ia impor-lhe as provas, para que Jesus pudesse se sair bem e poder elevar o seu grau de maturidade espiritual, para conduzir o seu trabalho de uma maneira mais de confiança, uma vez que ele passa por esses testes, né? E se fosse a gente, obviamente já teria sido derrubado. Não daria nem para jejuar, eu falo por mim, né? Então, são essas tentações, esses três momentos em que Jesus passou, que são fundamentais para que possamos hoje aqui estar discorrendo a doutrina de Jesus, né? Porque foi muito importante, porque aí Jesus tem a confiança do seu trabalho e aí prossegue com o trabalho educativo para toda a população desse planeta, que já está praticamente há 2000 anos, né, recebendo essas informações e olhando assim, não com pessimismo, mas olhando assim, até com otimismo, vamos dizer, que tudo isso um dia tende a acabar, mudar o rumo. Como dizem, estamos agora num tempo de expiação e prova, né, para um estado regenerativo. Expiação e prova, o nome diz, expiações e provas. A mesma coisa, Jesus passou por essas provas, ele se deu bem. E como se deu bem, também continuou a sua tarefa. Tá? Bom, e nós sabemos que a pior delas depois foi a própria crucificação, né? Que Jesus, de uma certa maneira, ficou teoricamente abandonado, sozinho, seguidos daquelas mulheres, Maria, Magdala, enfim, algumas, né? O João Evangelista, mas a maioria das pessoas não que abandonaram, não estiveram lá no momento da crucificação. E quem foi as pessoas que levaram Jesus à cruz? Aqueles que receberam, muitos deles que receberam as bênçãos de Jesus, né? Que eles o condenaram para que isso tudo acontecesse. Mas tudo isso já estava sabido, Jesus sabia disso. Tanto é que no último encontro que ele teve com os apóstolos, ele falou disso. E Pedro ficou revoltado. E Jesus ficou nervoso com Pedro. Calma, Pedro.
né? Que você está falando bobagem, né? E Pedro queria fugir, queria, vamos sair daqui e tal. E Jesus já sabia que era o momento, né? Então Jesus fica bravo com Pedro, mas chamando a atenção dele para que para nós também nos observamos da relação nossa com Jesus, de realmente quando a nossa fé ela for verdadeiramente muito grande, capaz de entender o que Jesus realmente representa para nós, aí será diferente. O que eu quero dizer é a mesma coisa que Joana de Cusa, quando ela estava sendo queimada praticamente viva com o seu filho, que eles queriam que os carrascos, que ela abdicasse de Jesus, abjurasse, né? Abjura, né? O próprio filho de Maria de Cusa dizia: mãe, né, negue a Jesus, mãe, por favor, eles vão matar a gente. E ela fica brava com o próprio filho. Fica quieto, filho, né? E é quando o carrasco chega para Maria de Cusa, fala: é isso que o seu mestre te ensinou? Foi isso? Ele te ensinou a morrer? E ela falou para ele: não, morrer só não. Ensinou a te amar também. Essa é a condição, sabe, máxima que devemos atingir para confiar realmente as nossas vidas para Jesus. Porque a nossa vida material, esse corpo, ela é perene, ela passa um dia. Isso vai acabar. Mas o nosso espírito, ele é eterno, isto é, ele é imortal, né? E é nisso que nós temos que nos preocupar. E Jesus sempre se preocupou conosco, não como um ser animal, um corpo, e sim como espíritos que somos, vendo o nosso futuro, né? É isso que ele quer, um futuro bom para nós. Vai exigir sacrifício? Claro que sim, né? Mas a recompensa, tenho certeza que ela vai valer a pena. Ela vai dizer, tá vendo? Tudo que você passou, acabou. Você não sente mais nada. Agora, daqui para frente, é só alegria, é só felicidade. Vai lá com os seus que você ama, vai lá com seus amigos, seus ex-parentes. Somos todos de uma única família. E essa família, para Jesus e para nós, se chama amor. Vamos nos reunir novamente com Deus. Porque Deus nos deu a oportunidade de podermos escolher o mundo para passar toda essa responsabilidade sobre a nossa vida. Seria muito fácil, né? Deus criar os espíritos puros e bons e nada ia acontecer. Não é verdade? Jesus não foi diferente. Jesus foi um espírito como nós, pessoas como nós. E isso eu estou falando há bilhões de anos, né? Porque, no mínimo, Jesus tem, pelo menos, né, já nas costas, 5 bilhões, que é justamente a idade, o tempo que o nosso planeta Terra tem. Fora tudo aquilo que ele aprendeu anteriormente para chegar nesse nível evolutivo, né? Então devemos prestar muita atenção na nossa vida, o que somos, né? O que queremos, acabar com essas coisas da vaidade, do orgulho. Esses são os maiores entraves. Esses são os antagonistas da nossa vida. Não existe ninguém que vai prejudicar a gente. É nós mesmos, os nossos medos, as nossas dificuldades, tudo isso é que vai derrubar a gente. Não é o João lá da esquina, não é a Maria do outro lado da rua, não são eles que vão destruir, somos nós mesmos, através do orgulho, através das vaidades, através da sensação de prazer que nós sentimos no nosso dia a dia. É isso que vai derrubar a gente. Agora, através do sacrifício, de trabalho, de amor, dedicação, isso sim
é o que vai valer a pena. Dói, deve doer, mas o espírito agradece. É isso. Essa lição, né, vocês vão me desculpar, ela cabe muita conversa, muito trabalho. Infelizmente, o tempo é pequeno para tanta coisa, né? E vocês vão me desculpar, eu até calculei mal o tempo, mas é uma coisa que todos nós temos obrigação de ir lá estudar, verificar, estudar com responsabilidade, sem pretensão de sermos mais ou menos. Tá bom, gente? E o que eu tinha para falar praticamente é isso, né? E espero que vocês deem continuidade a esse assunto, porque é um assunto muito importante. Está no começo lá dos evangelhos, né? E tem uma importância realmente muito grande para todos nós, porque nós temos que aprender todas essas coisas. E também, olha, não é numa encarnação que vamos aprender. Então, quero agradecer a Jesus por permitir realmente essa oportunidade, esse carinho especial, junto desses amigos que se dedicam para a nossa felicidade. Porque a nossa felicidade para eles é tão importante, porque o número de espíritos que vão se adiantando a essa evolução vai crescendo a cada dia. E também seremos, com certeza, trabalhadores de Jesus para serviços diversos na área espiritual. Não é verdade? Então, Jesus, obrigado, Jesus. Obrigado mesmo, obrigado aos amigos, obrigado por tudo. Obrigado por esse momento que estamos passando, Jesus. Momentos de reflexão, momentos realmente de união. Nunca vi o Milady nesses 40 anos tão unido. Não estamos ali corpo presente, mas o importante não é o corpo presente, as mentes estão unidas. Está lá no livro dos Espíritos que o importante é a nossa mente. E a nossa mente, o que, que é? É justamente o nosso espírito. Então, Jesus, obrigado por passar provas para todos nós de sabermos o que é importante para nós. A todos uma boa noite e que todos continuem, né, nesse trabalho de unificação, onde todos nós um dia vamos agradecer por esses momentos. Momentos para o corpo realmente difícil, mas para o espírito é tão gratificante. Boa noite a todos e que todos levem o meu abraço e meu carinho.